Olá pessoal, boa noite. Agora sim vamos começar ao vivo aqui nossa live de hoje. Vamos aguardar o pessoal ir entrando aí na live. Boa noite, Samile, boa noite, Almir. Seja bem-vindo, Mari, Pedro, Karina, boa noite. Daqui a pouquinho a gente está começando, tá? Nós interrompemos a conexão aqui para começar certinho. Nosso amigo Alisson Henrique, diretamente do Piauí. Pastor Alisson, seja bem-vindo. Que bom ter você na live. Pronto, deixa eu dividir. Meu brother, professor Samuel. Meu brother Willy. Pronto. E aí, Samuel, tudo bem? Meu cara, tudo ótimo. E você, cara? Como é que você tá? Tudo na paz, graças a Deus. Samuel, a gente está com a turminha aqui do distrito de Birataia. Temos uma galera de Borarema entrando aqui na live. Olha aí, que legal. Sejam E todos aí, muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco aqui nessa live. isso. Você. Pessoal, para quem está entrando agora, o Samuel, ele é um amigo aí de longa data. A gente se conheceu desde a época da comportagem, né, Samuel? Sonho do Alto. 2010, 2011, por aí, né? 10, ou É, 9 ou 10 de estamos ficando idade. velhos. É o que é verdade. Isso aí, esse detalhe aí é inegável, né? Os roxinhos redondos já denuncia já, gente. Isso aí é culpa das esposas. Isso aí né, já não é culpa nossa, não. É culpa das esposas. Pessoal, quero dar as boas-vindas à Jéssica, que chegou aí agora, o Jackson, Susmicate, nosso velho amigo também que está aí. A Olha Bruna, aí, Rose, Raquel, sejam bem-vindos. Vão divulgando aí, gente, no WhatsApp, coloque no grupo das igrejas, coloque no grupo dos amigos, das famílias. Pode dizer que a gente vai falar sobre saúde mental hoje, que é um tema tão importante no contexto que a gente vive, no contexto social que a gente vive, né? de fato, é. Muito bem, Samuel. Deixa eu passar o seu currículo aqui, que eu me orgulho muito do meu amigo aí, psicólogo. Pessoal, o Samuel é formado pela Faculdade Adventista da Bahia em psicologia. Ele é especialista em psicanálise, não é isso, Samuel? Isso mesmo, isso mesmo. A sua especialização foi no IAN também? Isso, na FADBA também. Na FADBA Um ano e também. meio de FADBA. Muito bem. E E você está fazendo psicanálise. mestrado agora em educação, não é isso, Samuel? Ingressando agora no mestrado de educação pela Muito bem. Atenas. Antenas University. Muito bem, então temos alguém aqui que é conhecedor da área e a gente vai tentar extrair dele aí algumas dicas, algumas coisas, um bate-papo leve. Eu quero dizer para você que está assistindo que você pode fazer perguntas, tá? Então fique livre para perguntar também e para agregar conhecimento aí. A gente vai estar respondendo na medida do possível. Eu estou visualizando aqui o Samuel de lá também. A gente vai estar tentando responder na medida do possível. Samuel, o cenário que a gente vive hoje é totalmente atípico, né? De fato, A muito gente ativo e pode falar. muito novo para a gente, né? E se tratando de novo, a gente sempre tem, o ser humano sempre tem uma angústia frente a isso. Mas a gente vai falar um pouco mais a respeito, É comentar alguma verdade. coisa aí. Hoje o mundo já noticia quase 1 milhão de pessoas infectadas pelo coronavírus, quase 40 mil mortes e na cabeça de muita gente isso gera medo, né? Isso gera ansiedade. Então a gente tem múltiplos fatores hoje que colidem para a pessoa não ficar bem emocionalmente. Então a gente está numa quarentena, o isolamento, né? Você vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas o isolamento ele traz inúmeras coisas, né? Solidão, sentimento de afastamento, o indivíduo se sente só.
O medo, né? Porque a gente luta hoje contra um inimigo invisível, que é o coronavírus, então isso traz medo, a iminência de ser infectado ou de ficar doente a qualquer momento, isso traz medo. Então, na sua visão, Samuel, quais são as implicações desse período que a gente está vivendo para o emocional do indivíduo? O que que isso pode acarretar no indivíduo de problema emocional assim? Dentro da sua fala aí a gente pode comentar muita coisa. É, mas logo de início você trouxe essa questão justamente da. Interrompeu aqui a conexão do Samuel, mas ela deve estar voltando aqui daqui a pouco. Voltou Pronto, aí? voltou, voltou. Eu tinha falado justamente sobre essa questão do isolamento. O ser humano não foi feito para viver só. A gente nasce em grupo. A gente sempre depende do outro. A gente se constrói como sujeito sempre a partir de um outro, né? Tem até alguns relatos de meninas lobos, não sei se vocês já ouviram, né? De meninas que não tiveram contato com seres humanos e não se constituíram enquanto seres humanos, né? Então, se desenvolveram como lobos mesmo. Hoje já estão adultas, mas só uivam, não conseguem criar linguagem, né? Não conseguem conversar com outro ser humano. Então, assim, para a gente se desenvolver como um ser humano, a gente precisa de outros, né? De outros vários. Então, a gente só Verdade, consegue linha de desenvolvimento a partir desse outro. Então, a gente não, a gente não aprendeu, a gente não sabe viver, de fato, na solidão. Por isso que essa internet, essa possibilidade, né, da uhum, tecnologia nos aproxima, aí alivia um pouquinho nossas tensões, mas de fato não é bom, não é uma coisa legal para nenhum ser humano, porque nós não fomos, botar entre parênteses, né, programados para vivermos sozinhos. verdade. E assim, Samuel, a tecnologia nesse momento, ela é uma grande aliada, mas ela pode ser também um fator de risco, né? Porque a gente potencializa muito mais o uso da tecnologia nesse período de quarentena. Sim, Então, a gente se aproxima virtualmente de muitas pessoas, mas a gente não pode esquecer também de estreitar os laços com a família, né? Porque o relacionamento familiar, solidificar o relacionamento familiar nesse momento é muito importante, né? sem dúvida, Até sem dúvida. ter uma conexão maior com os pais, com os irmãos, com os filhos, coisa que talvez antes, com o trabalho, com a correria do dia a dia, a gente não conseguiria. E com certeza esses laços vão nos ajudar a passar por essa situação de maneira mais leve, de maneira mais saudável, né? Com certeza. Não, o laço familiar deve ser o nosso laço principal, né? Uhum. Cônjuges, pais, primos, irmãos, né? Esse laço aí deve nos unir constantemente. Essa é a nossa base. Eu costumo dizer para os meus alunos que o mundo pode cair lá fora. Se você chega em casa e tem uma família que te acolhe, aí você segue. Mas se o mundo cai lá fora e você chega em casa e tem uma família que também não te acolhe, aí o sujeito desestrutura, né? Então, Verdade. essa chamada família é muito importante para que a gente tenha uma saúde mental bem elaborada. E dentro desse cenário de quarentena, nada melhor do que aproveitar cada momento que possamos passar juntos, né? É verdade. Eu queria falar um pouquinho com você, Samuel. A gente vai tentar fechar depois, lá no final, com dicas para enfrentar esse período de quarentena, né? Quais são ações e atitudes que a gente pode estar desenvolvendo para passar por esse Perfeito. momento sem pirar a cuca, né? Sem rachar o cérebro. Perfeito. Mas eu queria falar um pouquinho contigo sobre depressão e ansiedade, né? Inclusive, a gente É, quer muito aí a turma que está acompanhando, a fazer perguntas, tá? Então fiquem à vontade aí para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Vocês podem fazer e a gente vai tentar responder aqui. Mas, Samuel, a gente sempre encontra aquelas pessoas, né? Infelizmente, com aquele senso comum. antes de a gente entrar nessa questão do assunto da depressão relacionado com a ansiedade, eu Isso, gostaria de falar esse cenário com a sua fala inicial também sobre a questão do medo, né? sim, do Só para a gente medo. diferenciar o medo da fobia, isso é Uhum. importante que a gente não confunda, né?
Aí a gente já toma melhor essa parte da depressão, porque vai tomar um pouco mais de tempo para a gente Verdade. abordar. Se a gente, sim, pode terminar. Se a gente pensar em medo e fobia, a gente percebe que existe uma diferença muito grande, tá? Por quê? Você trouxe dados concretos, né? Trouxe realidades logo no início da sua fala, onde existem Uhum, aí mais de 1 milhão de infectados no mundo e cerca de 40 mil mortos, né? Isso são dados, isso é realidade, isso aí não é fantasia. Então, se uhum, a opção é fique em casa, é para ficar de fato em casa, é para se proteger, é para evitar o perigo, né? Então, o medo ele é exatamente isso. O medo é aquele limite, né? Aquele sinal vermelho que nos sim, impede de avançar o sinal, né? E acontecer um acidente e a gente possa perder a vida. Então, se eu estou, por exemplo, em um lugar muito alto, as pernas tremem porque o corpo vai entender que eu estou em um lugar perigoso. Eu posso cair e perder a vida, certo? Então, o uhum, medo é algo completamente normal, é algo necessário na vida do sujeito, né? Porque a gente precisa desse sinal de alerta para que a gente não avance e se perca, né? E perca a verdade, própria vida. O corpo tem verdade. essa. Isso não é apenas um mecanismo psíquico, é um mecanismo corporal também, neuronal. A gente tem essa válvula de proteção, digamos assim. A Uhum, fobia, a fobia já é outra coisa, né? Na fobia o sujeito tem medo do que não é para temer. É diferente. Então é um medo hipotético, é algo que não existe. Então vai ter um medo de morte mesmo se, tipo, se ele vê uma cobra na televisão, ele vai entrar em pânico, né? uhum. Bom, a cobra na televisão não vai oferecer nenhum risco para ninguém. Claro, Se claro, tiver na sua claro. frente, Isso é fobia, né? É um medo inexplicável. é um medo inexplicável, um medo sem sentido, um medo sem uma explicação palpável. Então Uhum, essa é uma outra coisa, mas esse medo que a população sente acerca do vírus é algo natural. Agora, se você também está em casa, está protegido, está utilizando as ferramentas, né, de proteção, está utilizando máscara, se for sair de casa, todos os EPIs, né, desse momento aí, os equipamentos de proteção, utilizando álcool gel, tudo da forma correta, como tem sido orientado pelas mídias sociais, então, muito provavelmente, não há tanto que se preocupar assim. Então, você não precisa exato. trazer medo para o nível de uma fobia, né? Sim, sim. E pode levar ao toque também, Willi. O que Que é pode um levar ao outro pano transtorno para manga, né? é uma, né? O sujeito ficar Samuel, realmente compulsivo para lavar as mãos o tempo todo mesmo. E aí ultrapassa um pouco, né? é isso mesmo. Samuel, tem uma mãe perguntando aqui uma pergunta interessante. Ela disse como manter o psicológico normal nessa fase de quarentena com duas crianças em casa, crianças travessas em casa. Eu acho que esse é o desafio da maioria das mães com essas escolas fechadas. É verdade. Assim, né? A rotina mudou. Deu uma reviravolta muito grande. É verdade. Eu percebo isso, vou citar novamente meus alunos, eu percebo isso muito na vida deles, porque a gente faz as videoconferências, né, para transmitir as aulas, que agora Sim. nós estamos em modelo à distância, né? À distância não, modelo online, é um modelo Ah, diferente. Mas nessas videoconferências, eles sempre estão com os filhos no colo, né? Com o marido por perto, os maridos, inclusive, assistem às aulas, as esposas também assistem às aulas dos alunos. Então, assim, sim. tá diferente, mudou muito o clima, né? Mudou Aham. muito a rotina. A gente está vivendo um momento diferente, que a gente não está acostumado necessariamente, que a gente não estava acostumado necessariamente, mas é um momento que a gente pode transformar em bons momentos, né? Ô, Samuel, eu acho que uma boa maneira de enfrentar esse momento é aquela diferença entre pessoas proativas e reativas, né? O reativo ele reage às circunstâncias, então os problemas acontecem o tempo todo, ele vai reagindo a eles. Agora, o proativo ele vai criar uma rotina que vai trazer uma certa segurança, né, para as crianças. Então, mesmo não tendo escola, mesmo não tendo a rotina de antes, ela pode criar uma nova rotina que traga uma segurança para as crianças. Então, acho que é interessante aí ter um horário para acordar, um horário para estudar, um horário para comer, um horário para se divertir um pouco. Essa produtividade do tempo
vai trazer uma certa segurança e manter as crianças também ocupadas, né? Isso mesmo, que as pessoas têm pensado, muitos que têm pensado, né, que a vida parou. A vida não parou, não. A gente continua com as mesmas demandas da vida, né? A gente continua, por exemplo, com as contas para pagar normalmente, as contas não pararam, a vida não parou. O mundo não parou necessariamente. Apesar de não podermos sair, a gente ainda está em movimento, né? Então, devemos continuar estudando, devemos continuar trabalhando, agora essa metodologia diferente em casa. Então, se os filhos não estão tendo acesso à escola, vamos tentar educá-los em casa. Claro que é muito difícil, não vou dizer que é tão fácil você educar seu filho em casa, porque muitos trabalham e aí não tem tanto tempo assim para dedicar à educação dos filhos. Muitos estão trabalhando no modelo home office, né? Trabalhando de Uhum. casa. Então, cada um vai ter que adaptar a sua realidade na medida do possível para que a vida não pare. Esse é o mais importante, né? Esse deve ser nosso lema sempre. A vida Sim, não sim. pode parar. O ciclo deve continuar, apesar. Um rapaz aqui da Magalu Virtus, ele colocou o seguinte: por um lado foi muito bom porque os pais agora estão passando mais tempo com os filhos, e isso é verdade, né? A família está desfrutando de mais tempo junto, então, se soubermos aproveitar esse tempo, isso vai ser muito produtivo para a nossa felicidade, né? Para a gente conhecer melhor as pessoas que a gente ama. Samuel, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você quer falar, Willy? Sim, pode falar. O tempo, ele deve ser qualitativo, né? Claro que nós devemos passar, sim, uma boa quantidade de tempo com a família. Mas Sim, tem muitos que passam uma boa quantidade de tempo com a família, mas passa mal, né? verdade. Por Aproveita um mal o tempo. defeito. Então, esse tempo deve ser utilizado bem. Então, é uma questão mais qualitativa em como você vai. Você pode passar 15 minutos. Se você passar bem esses 15 minutos, pode valer muito mais do que 5 horas que você passou com sua família. Então, essa qualidade do tempo é muito importante. A gente não pode perder essa característica, né? Deve valorizar cada segundo, cada momento. Apesar das nossas demandas do dia, né? A gente precisa valorizar esses momentos aí. Muito bom. Samuel, que dicas a gente pode dar? Eu quero dizer para você que está assistindo aí a live, a Neusane entrou agora. Boa noite, Neusane. Boa noite, Lude. Sejam bem-vindos aí à live. Você que está chegando agora, a gente está aqui com o psicólogo, professor da FADESA, professor universitário Samuel, que é um grande amigo meu, especialista em psicanálise, né? E a gente está batendo um papo aqui sobre esse período da quarentena, como a gente lidar com esse momento, né? Que dicas a gente pode estar seguindo aí para ter um momento, um tempo mais produtivo, para ter uma mente mais saudável nesse momento. Para as pessoas, Samuel, que já têm ou já sofrem de depressão, né? E vale a pena desmistificar aqui, né, o senso comum que a gente está cansado de bater nessa tecla, mas é preciso repetir que depressão não é mania, que depressão não é problema espiritual ou falta de Deus. Depressão é um problema clínico, né? E deve ser tratado dessa forma. Então, como que a pessoa que tem depressão deve lidar com esse período de quarentena? Quais são as opções para ele fazer uma terapia, né? Que tipo de coisas aí que dicas você daria para alguém que sofre de ansiedade também nesse período que potencializa a sua ansiedade, né? Que dicas você daria aí para o pessoal que talvez já sofra com isso, né? Primeiro eu vou classificar, tá? Depois a gente entra nessa questão das orientações. Quando a gente pensa em depressão, né, há um estigma social muito, muito forte acerca da depressão, né? E Uhum. principalmente nesse meio religioso, né? Eu também sou adventista, assim como o pastor Willie. Então, independente se for na igreja adventista ou qualquer outra igreja cristã, a gente vai encontrar um certo preconceito, né, acerca da depressão. A depressão Sim. vai ter esse jargão, né? É falta de Deus. Não. Eu gostei muito de uma charge que eu vi na internet um dia, onde estava assim: depressão não é falta de Deus. Falta de Deus é não ter compaixão para com o próximo que está a sofrer. É uma outra Uhum. coisa, né? Uhum. Sim, a pessoa está sofrendo, a pessoa está vivenciando um sofrimento que você não consegue enxergar. Então, Verdade. respeite o outro, isso é importante. Então, sim, é uma psicopatologia.
É uma psicopatologia que tem uma origem mental, mas tem sintomas corporais, portanto, é uma doença psicossomática, tá? O sujeito sente mesmo os seus efeitos no corpo. Então, por mais que ele queira ir trabalhar, por mais que ele queira realizar as atividades da vida, ele não tem energia para isso, energia física, tônus muscular. Então, é por isso que ele só consegue ficar deitado. Oi? Falando isso, é interessante que as pessoas entendam, né? Muito, muito importante. Não é porque ele não quer, não é porque ele não quer agir, é porque ele não está com força para isso. Né? Uhum. O antidepressivo, por exemplo, ele vai agir nesse tônus muscular que precisa ser recolocado. O antidepressivo ele não vai agir de uma forma psicoterapêutica, o sujeito não vai resolver as questões que precisam realmente serem resolvidas para que ele saia dessa depressão, né? Vai agir nos sintomas. Então é muito importante que ele faça um tratamento psicológico e psicoterápico, né? Ao mesmo tempo. Então isso Entendi. E vale ressaltar, Samuel, que ele pode continuar fazendo terapia nessa quarentena, porque existem opções de terapia online, né? Você pode fazer por Skype, por videoconferência, pode conversar com seu psicólogo para continuar a terapia, você ficando em casa. Inclusive, para quem não tem condições de pagar um psicólogo, hoje nós temos várias instituições que oferecem tratamento psicológico gratuito, né? Inclusive, eu postei no Instagram, ou no WhatsApp, há poucos dias, e depois eu vou disponibilizar aqui no Instagram novamente, o link do site, que tem vários psicólogos lá que disponibilizam esse tratamento. Então, para quem não tem condição de jeito nenhum, tem essa possibilidade, e para quem tem, né, você pode estar fazendo em casa por videoconferência. A pessoa não pode deixar de fazer a terapia, não é isso? não pode porque a depressão, Willy, ela vem em episódios. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças Mentais, a CID-10, na categoria F, que é só de transtornos mentais, ela vai trazer a depressão como episódios. Então é mais ou menos assim, a pessoa começa a ter depressão hoje, aí passa um mês com depressão. Aí da mesma forma que a depressão veio do nada ela vai embora, certo? Então se o sujeito não fizer um tratamento, o sujeito pensa que a depressão foi embora e não vai voltar mais. Só que no segundo episódio depressivo, a depressão volta com mais força e passa mais tempo. Então, se na primeira vez a depressão ficou um mês, na segunda ele vai ficar 4, 5 meses, 6 meses. Certo? E com muito mais intensidade. Então, tem que, sim, procurar logo um tratamento, um auxílio, seja ele um auxílio online, o Conselho Federal de Psicologia está com essa metodologia nova de acompanhamento psicoterapêutico, que é através do EPSI, que são as terapias online, né? Os psicólogos se cadastram nesse modelo, e aí, através dessa tecnologia, a gente consegue interagir com o outro, né? E tete a tete mesmo. O que a gente precisa de verdade na psicoterapia é da linguagem. Então, a linguagem ela é possível através de uma videoconferência, né? Exatamente. Você que está chegando agora, Ellen Damares, a Cris, a Suzana, sejam bem-vindas aí à live. Temos aqui o nosso amigo Daniel, pastor em formação aí, irmão do nosso psicólogo. Enfim, sejam bem-vindos. Multipliquem aí nas redes sociais, convidem seus amigos. A gente ainda vai ter aqui ainda algumas boas dicas nos próximos 15 ou 20 minutos antes de terminar a live. Então, convide seus amigos para participar com a gente. Eu recebi uma ligação aqui, aí tá dando uma interferênciazinha no teu sinal. Ok. No teu áudio. Deixa eu colocar o fone aqui para ver se melhora. Tá ok. Voltou, melhorou. A gente está com uma pergunta bem interessante aqui, Samuel, que eu queria partilhar com você. Pastor Alisson, lá do Piauí. Pronto, traga aí Ele está pra gente. perguntando assim, olha, a crise vivida no momento pode proporcionar um crescimento emocional de forma individual e coletiva? Pode. Né? Tendo em vista as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, o exemplo de países, né, que vivenciaram pós-guerra. É claro que essa é uma guerra um tanto ideológica, um tanto diferente, né? Uma guerra tratando-se de um vírus, né? Eu vou dar o meu parecer, depois o Samuel vai poder falar também. Perfeito. Eu penso o seguinte, nós estamos vivenciando um período único em que nós temos sérios riscos e grandes oportunidades, né? A gente tem a oportunidade do ócio criativo quando a gente passa mais tempo conosco mesmo. A gente tem a oportunidade de crescer, né, enquanto indivíduos, nos dedicar mais ao crescimento individual.
nos dedicar ao crescimento coletivo também, a gente vai estar passando mais tempo em família. A Europa e os Estados Unidos floresceram, né, depois de grandes guerras, e eu acho que a gente tem a oportunidade de crescer sim. É claro que algumas pessoas vão lidar com essa situação de uma forma melhor do que outras, né? Sim, Umas sim, exato. vão lidar com isso de maneira mais produtiva, outros vão lidar com essa situação de maneira mais destrutiva, se a gente pode colocar assim. Mas eu acho que a gente pode ter um crescimento sim. O que é que você acha, Samuel? Ah, sem dúvida. Assim, o ser humano tem uma capacidade, Willy, absurda de reinventar-se, né? Se o sujeito ele perde a audição, né, ele vai estimular a visão, ele vai ter mais características visuais, né? Se O ele seu perde a áudio visão também, Samuel, tá ouvindo vê se agora? consegue aproximar mais o microfone. Tá ouvindo agora? Melhorou mais. Melhorou mais? Pronto, vou Melhorou. deixar aqui por perto o microfone, tá? Tá. Então, assim, o ser humano ele tem essa característica de reinventar-se. Então, se ele tem, a partir de uma limitação, ele pode se superar, sim. A superação, ela tem essa característica, né? Uma superação, uma ação que extrapola o natural do ser humano. Então, nós Uhum. podemos, sim, reinventar, ter vantagens com todo esse contexto que nós estamos vivendo. Eu, por exemplo, estou aprendendo coisas que eu pensei que eu não ia aprender nunca, né? Eu estou Uhum. aprendendo coisas no ambiente virtual, assim que eu deveria, que eu passaria, eu acho que uns 3, 4, 5 anos para aprender, eu tive que aprender em uma semana, né? Com muito trabalho, com muito esforço, porque a gente necessitou desse trabalho nesse outro formato, né? A gente precisou da tecnologia a mais. Então, todo mundo está evoluindo, né? Tecnologicamente falando, justamente Verdade. para poder se manter protegido. Mas assim, a tecnologia é apenas um exemplo. A gente está tendo que evoluir em várias outras áreas para poder se manter. Emocionalmente, Inclusive, nós estamos evoluindo higienicamente. Já percebeu isso? verdade. Não é uma evolução? É uma Muita. evolução isso. A gente está lavando as mãos o tempo todo. Assim, não precisa virar uma patologia, né? Uma Uhum. necessidade de lavar as mãos absurda. Mas é Sim, uma higiene que vai produzir uma vantagem muito grande para a gente. Sim, a gente evolui. Apesar das dificuldades, a gente evolui sim. A gente se exatamente. modela através desse fogo, né, dessa diversidade aí. Exatamente. A Romana, minha amiga Romana, chegando aí agora, bem-vinda, Romana. O Álvaro, seja bem-vindo, Álvaro. Samuel, a gente falou sobre depressão e eu quero falar de ansiedade antes da gente terminar aí com as dicas para enfrentar a quarentena. O Brasil ele já esteve ou já foi colocado entre os países mais ansiosos do mundo, né? Indica que as pessoas são mais ansiosas. Eu não sei Uhum. se tem ligação, mas no Brasil nós temos talvez no mundo também a maior quantidade de pessoas conectadas, né? Nós temos no Brasil hoje 230 milhões de aparelhos celulares, de smartphones. Sim, sim. 2012, acho que 14% das pessoas tinham celular, tinham smartphone, desculpe. Em 2016, esse número já era mais de 62%, hoje mais de 100%. Tem gente que tem dois, né? Essa Sim. enxurrada de informação, ela traz um certo nível de ansiedade, né? Porque o indivíduo ele vê as informações em tempo real e Uhum. as notificações vão chegando, ele vai olhando, aquilo vira uma compulsão, né? E as pessoas estão ansiosas, elas estão extremamente ansiosas. Quais são algumas Exato. dicas aí, Samuel, para a gente poder evitar essa ansiedade, né? E linkando aí com a tecnologia, linkando aí com a família, linkando com essa quarentena, com esse vírus. Que dicas a gente pode seguir aí para evitar ficar mais ansiosos, né? Do que já somos. Pronto, assim, eu vou dar algumas dicas, tanto da depressão quanto da ansiedade, né, junto, frente à quarentena, mas a gente precisa também desmistificar essa palavra, né, essa ansiedade, essa chamada ansiedade. Ansiedade é um termo atual da psiquiatria, certo? Uhum. Mas esse termo, antes desse termo existir, nós chamávamos de angústia, né? Sim, Angústia. Ansiedade é angústia. Então, o próprio Freud, Sigmund Freud, chamou de neurose de angústia a ansiedade.
Uhum. Então, essa angústia que a gente sente frente a todo esse cenário é natural também, assim como o medo que eu citei anteriormente. É Uhum. natural também. Agora, ele não pode fazer com que a gente deixe de viver. A gente só considera em psicologia algo um problema quando esse problema está atrapalhando a vida da pessoa de maneira, de alguma maneira, né? A pessoa está deixando de viver por causa disso. Como, por exemplo, deixar de dormir porque está muito ansioso. Ou deixar de comer, não conseguir comer, né, porque está ansioso demais, comer muito rápido, então já está começando a atrapalhar. Então, a gente só encontra o problema quando está atrapalhando a vida do sujeito. E dentro das classificações também de ansiedade, a gente tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, certo? E alguns outros também, mas os mais famosos é o TAG e o pânico, né? O transtorno de pânico, que também é um transtorno de ansiedade, tá? Então, assim, Uhum. pânico e ansiedade nesse cenário de quarentena, nesse cenário de epidemia, né? É algo também que está crescendo muito, certo? Então, Uhum. assim, para que a gente se resguarde um pouco de tudo isso aí, o primeiro ponto foi o que a gente acabou de citar anteriormente, psicoterapia, certo? Uhum. Se a gente perceber que esse problema está afetando nossa vida, a gente tem que se tratar. As resistências da vida, né, fazem com que a gente fuja de um tratamento mental. Mas se Verdade. a gente estiver num estágio elevado, a gente tem que se tratar mesmo. Então, eu posso dar mil e uma dicas aqui, mas se você estiver nesse grau de ansiedade elevado, você vai precisar de um tratamento. Essas dicas não vão resolver esse problema, Muito certo? bem. Uhum. Então, assim, pensando nesse ponto aí, a gente percebe que a gente pode fazer algumas coisas assim para aliviar um pouquinho esse problema, né? Uhum. Principalmente a gente já citou aí valorizar os momentos com a família, não focar tanto no Sim. problema e sim em soluções e em olhar para a parte boa da vida que pode ser enxergada, Uhum. certo? E exercícios físicos também em casa ajudam bastante, né? Porque liberam Isso libera. serotonina, liberam endorfina, liberam muitas substâncias boas, certo? E aliviam, inclusive, toda essa angústia aí. Então, eu sei que em casa é muito difícil fazer isso, né? Mas a gente tem que tentar ao máximo, E tem, uma flexão, um abdominal, alguma coisa assim. tem vídeos no YouTube que ensinam a fazer exercícios em casa, tem várias coisas aí, ferramentas, né, que nos auxiliam, então é É, só. Você pode afastar o sofá da é. sala, ligar o YouTube e seguir a ginástica, então vale a pena. Essa semana eu tive que me arriscar na zumba. Olha Afastei aí. tudo, afastei tudo em casa, afastei o sofá, afastei as coisas e vamos para zumba. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Precisa colocar essa energia para fora. A gente está com energia, né? Samuel, Hum, a Marilene, que é aqui do meu distrito, ela deu uma dica muito importante aqui, né? Ela disse, olha, quando a gente precisa evoluir no compromisso com o próximo também. Quando a gente ajuda as outras pessoas e mostra o amor de Deus para elas, isso ajuda a vencer tanto a depressão quanto a ansiedade, né? Porque o indivíduo que está triste, ele está focado em si mesmo, ele está focado em sua dor. Quando ele ajuda o outro na dor do outro, sim, geralmente sem dúvida, sentido excelente, né? Então, sem você se dúvida. focar em fazer atividades de caridade, doação de alimentos, nesse período agora mesmo, se você puder ajudar num sopão, ajudar num trabalho voluntário, com certeza vai ajudar bastante. Sem dúvida. Assim, quando o ser humano faz esse tipo de coisa, a gente chama esse processo aí, Willy, de sublimação. É um Uhum, mecanismo de defesa. uhum, Diante das questões da vida, nós temos alguns mecanismos, né? E dentro desses mecanismos, a gente pode utilizar esse que é o da sublimação, certo? Eu vou só dar um exemplozinho, só para a gente entender. Durante os problemas da vida, a gente pode pegar o problema e guardar para a gente. Se a gente guarda para a gente adoece, certo? Pode ser uma gastrite, pode ser uma dor de cabeça, algo no corpo vai aparecer, certo? Se a sim, gente guarda o problema da vida. Agora, se a gente pega esse algo da vida, esse problema, e joga em alguém, a gente está deslocando. Alguém chega estressado do trabalho, e briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, joga para os filhos, né? Está deslocando para alguém, sim, de forma ruim. Então, isso aí chama de deslocamento.
E tem essa sublimação, quando eu pego essas tensões da minha vida e transformo em algo sublime, em algo legal, em algo importante, em algo fora do comum, né? Eu posso gastar, sim, minha energia ajudando o próximo, fazendo coisas para o bem, né? Porque isso alivia as tensões e nos dá um sentido, né? Dá um sentido de vida do fazer o bem, né? Isso é bom para a Exatamente. gente. Quando a gente faz bem para o outro, a gente se sente bem. A Merilane, que é uma grande amiga lá de Santa Cruz de Cabral, ela disse aqui que às vezes tem dificuldade para dormir, que ela procura manter a mente sempre ocupada. Isso é importante, né? Manter a mente ocupada, mas é importante também ter um momento de relaxamento, né? De manter a mente um pouquinho assim desocupada, no sentido de meditar um pouquinho, né? Quem é cristão, meditar na palavra de Deus. Mas manter-se ocupado é muito importante para afugentar, né, pensamentos ruins, pensamentos terríveis. Isso é muito importante. O Magalu perguntou aqui por que, que quem sofre com ansiedade tem palpitação. Palpitação no coração. Pronto. E aí, Samuel, vai responder isso Pronto. aí? Isso aí já é um sintoma do TAG, do transtorno de ansiedade generalizado. O sujeito sente palpitação, sente uma sensação de sufocamento, dá uma falta de ar, dá tremores, sudorese, a pessoa transpira muito. Olha Então, aí. esses momentos aí são momentos de crise de ansiedade, tá? Não é de ansiedade, porque ansioso você pode ficar o dia todo, mas a crise de ansiedade, ela geralmente dura alguns minutos, dura em torno de 10 a 15 minutos, uma crise mesmo de ansiedade. Inclusive, as pessoas vão parar em pronto-socorro, pensando que estão infartando, quando na Hum, realidade não tem nada físico, a pessoa não vai infartar. Quando passar o período da crise, a pessoa vai ficar bem. Se acontecer isso com algum parente seu em casa, tá? Vou dar essa dica aqui. Se acontecer uma crise de ansiedade com algum parente seu em casa, transmita segurança para esse parente, tá bom? Pega na mão dele, dá um abraço, fala, não, estou aqui, vai ficar tudo bem, vai passar, tá certo? Transmita segurança para esse seu familiar, para que essa crise seja extinta o mais rápido possível, tá bom? olha aí. Ótimas dicas. A Neusane colocou aqui agora, olha, muito boa live. Para mim está sendo uma bênção, está sendo muito bom. Que legal saber que o nosso bate-papo está sendo construtivo para vocês. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Então, né, avise as pessoas que você conhece que talvez sofram com algum desses transtornos para dar uma passada, assistir depois. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos alinhar aqui, Samuel, algumas das medidas que a gente já trabalhou e linkando outras, né? Sim. Então, manter uma rotina, né? Eu acho que dormir de madrugada e acordar depois do meio-dia também não vai ajudar muito, né? Não, As de pessoas forma não só alguma. isso. Então, manter uma rotina, acordar. Talvez a quarentena permita você acordar um pouquinho mais tarde, mas não tão tarde. Isso. Tenha um equilíbrio. Então, Se puder aproveitar esse tempo para acordar um pouco mais tarde, acordar um pouquinho mais cedo também para fazer exercício logo quando acordar é melhor. exatamente. Né? Aproveitar Então, esse tempo aí. manter o equilíbrio do sono, acordar, fazer exercício. Acho que o exercício de manhã é muito legal para começar o dia, né, Samuel? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Já Gera ativa hormônio. não só o corpo, mas a atividade neuronal também ela acaba sendo ativada de forma muito boa para o dia. Você vai ter o dia de forma muito mais empática, Produtivo, muito mais produtiva e alegre, né? alegre. Exatamente. Até pelos hormônios que a atividade física libera, né? Isso. Exato, exato. Então, dormir bem, acordar na medida do possível cedo, não muito tarde, fazer exercícios físicos, tomar um bom café da manhã, isso é importante, né? Começar o Cuidar da dia com. alimentação é muito importante também. Exatamente. E a gente vai lá para os outros remédios naturais, né? Que nós É isso aí. administramos muito, que é beber muita água, é as horas de sono, é alimentação saudável, é tudo isso que vai fazer diferença depois. E a Tem gente essas duas alinha. coisinhas, Willi. Pode falar, Samuel. Não, tem essas duas coisinhas aí que a saúde mental acaba afetando, né? Sempre Uhum. que eu recebo meus pacientes no consultório, uma das perguntinhas básicas que eu faço é se a pessoa está dormindo bem e comendo bem. Isso não significa perguntar se a pessoa está dormindo muito ou comendo muito. É Hum, comendo o suficiente, o sim. necessário, certo? A quantidade ideal e também dormindo a quantidade ideal. Então, quando eu Uhum. falo bem, é da forma ideal. Então, assim, quando a pessoa, por exemplo,
pensa que está com insônia. Ah, não estou dormindo bem não, porque eu só consigo dormir 3 horas da manhã. Aí a gente pergunta, mas que horas que você acorda? A pessoa, não, eu acordo 10 da manhã. Então esse sujeito não está com insônia, tá? Uhum. Não é insônia que esse sujeito tem. Esse sujeito está com um problema de relógio biológico, né? Tá alterando ali as horas do sono. Ele precisa dormir um pouco menos para... Ele não está com falta de sono. Ele precisa só tentar dormir um pouco menos, tá? Tem a insônia que o sujeito não consegue dormir de jeito nenhum. E quando dorme, dorme pouquinho. Só consegue dormir 2, 3 horas da noite. Aí realmente é um problema, tem que procurar ajuda logo. Entendi. E também tem a questão da compulsão alimentar, né? Essa ansiedade em casa acaba fazendo com que o sujeito coma bastante. Não sei se vocês acompanharam até o Pep Guardiola, né? Ele falou que quando terminar a quarentena, ele vai sair da quarentena um pouco mais gordo. Ou seja, vai comer a mais do que ele está acostumado. Sim, Então as sim, pessoas sim. já estão com essa ideia, né? Então essa ansiedade traz essa característica aí também da compulsão alimentar. E vira um ciclo vicioso, né, Samuel? Porque Sim, ele ele assiste muita TV, ele fica muito no celular, consequentemente, ele recebe muita notícia ruim. Essas notícias geram medo, o medo leva à ansiedade, a ansiedade faz ele comer muito e isso vira um ciclo, né? Tira o isso. sono e aí fica uma bola de neve, né? Que piora a condição de saúde emocional do indivíduo. Então, assim, alinkando aqui mais algumas dicas, evite acordar de manhã cedo e ir direto para o celular, começar a olhar rede social, começar a olhar o WhatsApp, porque isso vai prejudicar o seu dia, né? A gente já Com vai começar o certeza. dia de maneira errada. Então, assim, separe momentos para usar o aparelho celular. Para mim, isso é um desafio, acho que para todo mundo hoje em dia é um desafio isso. Então, acho que separar momentos para usar o celular é muito importante, né? Para a gente não ficar compulsivo a todo momento conferindo aquilo ali. Tem Separar alguns momentos estudos, de TV, porque se ficar o dia todo, vai virar a cabecinha, porque é muita notícia ruim. com certeza, Precisa com ser o certeza. essencial, né? Os grupos eles enchem, né, de notícias ruins. Os grupos de Exatamente. WhatsApp. A mesma Exatamente. notícia roda todos os grupos. A Todos notícia ruim corre muito rápido. muito rápido. Tem alguns estudos, viu, Irle, que já classificam esse uso extremo do celular como patológico. Inclusive, alguns autores já classificam o celular como um ansiolítico. Né? A pessoa Sim. está ansiosa, opa, bota a mão no bolso, pega o celular e tenta aliviar a ansiedade no próprio celular. Né? Uhum. Tem se tornado um A gente, ansiolítico. a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui para terminar no tempo previsto da live, Samuel, mas eu quero dar Uhum. duas últimas dicas, né? Junto contigo Sim, aí, sim. que é a pessoa ter um hobby, né? Eu desenvolver um hobby. Eu acho que a Ah, é gente bom está tendo demais. suficiente para se dedicar a isso hoje em dia. Então, com essa Uhum. quarentena, faça alguma coisa que você gosta, que te dá prazer, não é? Então, talvez lá no passado você gostava de desenhar, de pintar, você não faz isso mais. Ou então Ótima você dica, gosta Will. de escrever poesia ou escrever textos. Ou então você gostava de ler livros, mas a rotina, o tempo não te permite mais ler, né? Talvez um bom livro clássico, a Bíblia, né? Que é um livro maravilhoso, livros da igreja, outros livros. Então, acho que dedicar-se a um hobby vai te ajudar também a passar por esse momento de maneira mais construtiva e no final você vai estar não só melhor emocionalmente, como mais inteligente, né? Isso é verdade, é verdade. Com Mas, Samuel, certeza. eu quero terminar aqui daqui a pouquinho com o texto da Bíblia e a gente vai fazer uma oração junto. Mas eu queria Perfeito, que você perfeito. fizesse as considerações finais, enquanto você está, como diz o outro, matutando. Deixa eu dizer aqui o comentário do pessoal. A Merilane colocou que isso foi muito bom ouvir, né, a nossa live, que isso aliviou muito o coração dela, ela agradeceu. Pediu oração também pelos colegas de trabalho, eles trabalham no supermercado, né, e é uma correria muito grande, sem falar do perigo de contágio. Então, a gente vai estar orando por vocês também, Merilane, daqui a pouquinho. A Neusane disse que vai voltar a fazer caminhada, né? Olha aí, E, ótimo. e optou por não tomar mais, né, um tipo de medicação. Que De Deus te preferência, viu, Irley? abençoe. Fazer essa caminhada bem cedo, que é um horário que não tem circulação na rua, né? Para evitar contágios também nesse momento, né? Isso. O Magalu perguntou algum tratamento natural para acabar com a ansiedade. Bem, a gente já deu aí algumas dicas,
né, para vencer a ansiedade, mas como o nosso psicólogo falou, se o nível é elevado de ansiedade, nada substitui a terapia, né, Samuel? Isso. A terapia é Aí, muito importante, é imprescindível. exatamente. Se essa ansiedade está te atrapalhando, está deixando, fazendo com que você não viva de alguma maneira, está atrapalhando sua vida, então precisa de psicoterapia. Se for algo que não esteja atrapalhando sua vida, aí você pode aliviar com essas dicas que a gente está dando aqui na live. Verdade. Samuel, eu vou te dar um desafio grande agora. Você vai fazer suas Diga aí. considerações finais, abordando aí essa questão do suicídio. Na verdade, eu quero já intimar você para a gente tirar um outro dia e trabalhar essa Perfeito, questão do suicídio, que é uma questão muito importante, né? perfeito. E eu acho Estaremos que aqui. vai ter uma produtividade muito boa trabalhando esse tema também. Mas faça suas considerações finais aí, Samuel, inclusive é, dando aí, né, alguns conselhos para talvez alguém está assistindo essa live hoje, está pensando no suicídio, alguém que está assistindo essa live hoje e já pensou essa semana em tirar a vida, a gente não sabe, né? Muitas pessoas tiram sua vida a cada ano, a cada mês, a cada dia. Verdade. Então, que considerações a gente faria aí, inclusive para aconselhar, né, essas pessoas? Sim. É, assim, o suicídio, ele, infelizmente, tem levado ao cabo de muitas vidas, né? Uhum, Infelizmente. As pessoas acabam perdendo a esperança, perde o gosto pela vida, né? uhum, Talvez por alguma perda, né? A gente escuta muitas pessoas falarem, eu não consigo viver sem fulano, né? verdade. Talvez a morte de alguém, um término de um relacionamento. Então é como se a pessoa confundisse a própria existência com a existência de uma outra pessoa, né? Uhum, Mas aquela pessoa que foi perdida é uma pessoa, você é outra. E você tem muito mais para viver ainda. A vida pode oferecer coisas que a gente ainda não consegue imaginar ou vislumbrar, mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? Pode vir verdade, coisa muito boa que você perde, né? Se você cometer tomar essa decisão de cometer um suicídio. Então verdade. aposte na vida, espere um momento bom. Eu sei que tem momentos que parece que nada vai melhorar, parece que as coisas não vão bem e não vão melhorar de jeito nenhum. Mas aposte na vida, espere que as coisas vão melhorar, até porque a vida é como aqueles riscos lá, né, do monitor do médico, são altos e baixos mesmo, né? A Verdade. pulsação é alto e baixo. Viver é isso. Então respeite os seus momentos de baixa, porque logo logo vão vir os momentos de alta, tá bom? Verdade. Lembrando que é normal não estar bem, é normal se sentir mal, Normal, super normal. a gente não pode se conformar com isso. Então a gente vai buscando ser feliz a cada dia mais com os amigos, né? Com as pessoas que a Exatamente. gente gosta, com Deus. E seguindo aí algumas dessas dicas que a gente deu, né? Eu Isso quero aí. terminar com um texto bíblico que Perfeito. eu gosto muito, né? E acho que todos conhecem, mas é sempre bom relembrar. E está em Mateus capítulo 6, verso 25, que diz assim: Olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos, né? Jesus dizendo: pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com que haveis de vestir, porque a vida não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. E parafraseando o que Jesus disse aqui, ele disse: Olha, olhe para as aves do céu, elas não ajuntam em celeiros, elas não têm emprego, elas não trabalham, não bate ponto todo dia, né? Mas Exatamente. Deus cuida delas e nós valemos muito mais do que as aves. Então, ninguém, por mais preocupado que esteja, por mais ansioso que esteja, vai conseguir resolver o que não pode ser resolvido, ou ninguém vai acrescentar mais um ano, mais um dia à sua vida. Muito pelo contrário, vai perder, né, se continuar desse jeito. Então, assim, eu acho que a última dica nossa e o mais poderoso remédio é confiança em Deus, né? Sem Confie dúvida. no Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Acorde de manhã, busque ao Senhor. É claro que ter Deus na vida não substitui a terapia. Se você está doente, você precisa de remédio, você precisa de terapia, você precisa, né, tomar os seus medicamentos. Mas isso também não exclui a sua comunhão com Deus. A comunhão Exato. com Deus vai potencializar a sua cura, não é? Vai te trazer fé, Sem dúvida. tranquilidade. Então, assim, busca o Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tenha certeza que Deus ama você, ele cuida de você.
não é? Ele está atento à sua vida e ele é o ser do universo que mais deseja te dar felicidade. Não é Deixa eu isso, só fazer um Samuel? comentário Pode psicológico da sua fala, Willy. faça. Quão insegura é uma criança, né, que não tem um pai? E quão Verdade. inseguro é um ser humano que não tem um Deus, um ser superior a quem ele chama de pai, né? Um ser Verdade. que está cuidando, um ser que está protegendo. Isso psicologicamente dá uma segurança muito grande. Então, colocar Deus nesse lugar é muito bom, É muito importante. muito importante. Samuel, vamos terminar a live com oração? Vamos sim, vamos sim. Eu vou fazer o seguinte: você começa a oração e você para ela no meio, eu continuo e termino para a gente fechar. Tá Tá bem. bom? Pode começar aí. Eu paro no meio falando em nome de Jesus e você continua e fala um amém depois. Combinado. Tá bom? Vamos Bem, lá. querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos através da tecnologia que o Senhor preparou para nós, Amém. através das mãos humanas. Obrigado Amém. porque o Senhor também nos instruiu a entender um pouco a psique humana e, através desse conhecimento, também podermos encarar essa nova realidade, esse novo cenário da humanidade de uma forma mais adequada, de uma forma mais bem preparada. Amém, Obrigado, Senhor. obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente em nossas vidas, apesar dessa diversidade. Seja Amém. conosco, hoje e sempre, abençoe cada um que pôde participar conosco dessa live, em nome de Jesus. Amém. Quer dizer, Amém. amém a Senhor, você. continuando, Senhor, na tua presença, e agradecemos por essa oportunidade, por cada pessoa que acompanhou essa live, que o Senhor abençoe cada família. Talvez aqui hoje tenham pessoas que estão pensando em fazer uma besteira, talvez já pensaram várias vezes, outros que estão, né, acorrentados aí pela tristeza, pela dor, e parece que essa dor não passa. Que o Senhor dê o conforto, que o Senhor dê a alegria de viver, que o Senhor conceda felicidade a cada uma dessas pessoas e a cura, Senhor, mental, emocional que cada uma delas precisa. Abençoe o Samuel, a família dele e a todas as nossas famílias. Proteja-nos nesse Amém. momento em que temos, Senhor, medo, em que temos, Senhor, receio, que o Senhor nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém. 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 Samuel, muito obrigado, viu? Valeu, meu Pela amigo. experiência de estar contigo aí nessa live. Foi muito produtivo ter você. As suas dicas aí, as suas definições foram com certeza maravilhosas. E eu espero que a gente tenha outros momentos como esse aí, Vamos ter sim, vamos ter sim. de Vamos fazer crescimento, viu? outros. Vamos fazer outros. É Daniel, um você prazer quer estar com vocês. seu contato, seu Facebook, caso alguém queira, né? Estabelecer um contato depois, posteriormente. Uhum. Você quer deixar Meu sua Instagram, o meu Instagram é o saoliveira.psique, tá? Uhum. Vocês podem entrar em contato comigo aí através do Instagram. Muito E no meu próprio Instagram vocês encontram também os contatos de WhatsApp, telefone, qualquer situação adversa, podem entrar em contato comigo, ótimo. porque estarei pronto a servir. Então, perfeito. Não deixe de seguir o Samuel. Repete aí, Samuel, o Instagram. saoliveira.psique, P-S-I-C. Sanoliveira.psique. Coloca no comentário aí, Isso. digita no Vou comentário aí, colocar. para o Vou colocar pessoal aqui, deixa poder eu comentar. logo aí antes de eu fechar a live. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram, a Gabi, Neusane, Kelly, Nanda, Magalu. Não vai dar tempo de falar o nome de todo mundo, tá? Mari, Nanda, o Ícaro Farias, o Johnny, a Graciete, Merilane, todo mundo. Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado aí pela audiência, como diz o Faustão. Que Deus abençoe vocês. Samuel, até a próxima, meu Valeu, querido. tamo junto. Muito obrigado. Feliz sábado para todo mundo. Sábado. Valeu.